transições de governo são uma característica intrínseca de democracias bem-sucedidas. No Brasil, a nível municipal, é permitido que os prefeitos exerçam até 2 mandatos consecutivos, e é um fenômeno relativamente comum que eles de fato tentem se reeleger. Na média, a taxa de transição de governos costuma ficar um pouco acima dos 50%. E considerando o caso dos municípios com menos de 200 mil habitantes, que são a maioria, onde as eleições se resolvem em um só turno, isso significa que quando um prefeito incumbente perde a reeleição, ele deve permanecer por aproximadamente mais 3 meses no cargo, antes que ocorra de fato a mudança de governo. E apesar das transições serem muito positivas do ponto de vista democrático, tendo em vista a mudança nos incentivos dos prefeitos nesse período, é importante que a gente analise se existiriam custos para a sociedade relativos a esse fenômeno. E ainda que se trate de um período relativamente pequeno de tempo, pode trazer consequências de médio e longo prazo, até mesmo irreversíveis, para a sociedade, especialmente quando falamos em saúde. E aí, focando em eleições apertadas, que são aquelas em que o incumbente perde ou ganha por uma margem muito pequena, por uma questão de identificação causal, nosso estudo do IEPS vai focar em analisar o que acontece com a saúde infantil, de crianças de até 1 ano, que habitam municípios onde há mudança de governo, em relação àqueles que habitam municípios onde ela não ocorre. Os resultados desse estudo aparecem na nota técnica 33 ou no texto para discussão número 19, e a gente mostra que, do ponto de vista da provisão de saúde, especialmente quando a gente pensa em consultas pré-natal, existe logo após as eleições um choque negativo, que chega ao ápice em dezembro, com um efeito de correspondente a 10% da média dessa variável. Depois disso, ele vai diminuindo até desaparecer já nos primeiros meses do governo subsequente. Mas apesar de ser um efeito curto no tempo, como a gente sabe que as consultas pré-natal são muito importantes para a identificação de doenças que podem estar relacionadas à saúde da mãe ou da criança, a gente se pergunta se essa queda nas consultas pode estar gerando um efeito mais relevante de médio e longo prazo. Então, considerando também que o número de consultas recomendado pelo Ministério da Saúde é de no mínimo 6 consultas, sendo a primeira no primeiro trimestre, a gente vai analisar o que acontece com as crianças expostas a esse choque. Então, apesar do efeito ser realmente de curta duração, nós encontramos que as crianças que foram expostas durante o segundo trimestre de gestação a esse choque possuem maiores chances de nascer com baixo peso, que é 2,5 kg, ou até muito baixo peso, que é 1,5 kg. E considerando que estudos anteriores mostraram que baixo peso ao nascer pode comprometer o desenvolvimento cognitivo futuro, trata-se de um resultado bastante preocupante. E por que a gente foca no segundo trimestre de gestação? O segundo trimestre é especialmente crítico porque é um momento que acontece grande parte do desenvolvimento da criança, e outros estudos já mostraram que choques que acontecem nesse período podem trazer consequências adversas mais graves do que choques que acontecem no primeiro ou no terceiro. Mas mais importante e preocupante do que o resultado de peso ao nascer é que a gente encontra evidências robustas de que as crianças expostas no segundo trimestre também têm maiores chances de morrer até o primeiro ano de vida, que é a mortalidade infantil. Em especial, a gente encontra um aumento de 0,96 a cada 1.000 nascidos vivos, que corresponde a aproximadamente 6% da média dessa variável. Inclusive, quando a gente analisa as causas de óbito, nós notamos que os efeitos vêm sobretudo das chamadas causas evitáveis, que são aquelas causas que, em princípio, poderiam ter sido evitadas com acesso adequado a serviços de saúde. E elas incluem, por exemplo, causas relativas ao período perinatal. E o que estaria motivando essa piora na provisão e consequente piora na saúde infantil? Então, a gente vai olhar para um mecanismo que é a provisão de recursos humanos. Então, a gente sabe que, principalmente na atenção primária, os recursos humanos são uma parte muito importante, especialmente médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. E a gente encontra que, de fato, tem um aumento nas demissões desses profissionais também ao redor do mês das eleições. Então, a princípio, apesar de que existe uma legislação hoje que, teoricamente, impede o prefeito de demitir esses profissionais ao redor das eleições, parece estar acontecendo alguma coisa que essas demissões aumentam nesse período. E o que a gente imagina que possa estar acontecendo é que existem incentivos fiscais para os prefeitos estarem aumentando essas demissões nesse período. Porque uma vez que o prefeito perde a reeleição e ele sabe que ele vai sair do poder nos próximos 3 meses, ele vai se tornar muito mais suscetível de ser processado e punido por qualquer descumprimento da lei durante seu governo. E uma das leis que rege o governo municipal diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai dizer que os prefeitos só podem gastar até 70% das suas receitas com o pessoal.
E apesar dessa lei não se restringir a pessoal em saúde, como o pessoal em saúde corresponde a uma parcela significativa desse gasto, isso significa que se o município já está gastando muito próximo desses 60%, uma vez que o prefeito perde a reeleição e sabe que vai sair do poder, ele tem esse incentivo a cortar os gastos, por exemplo, através de um aumento nas demissões, que é o que parece estar acontecendo. Então, isso tem um resultado muito importante do ponto de vista de política pública, de modo que a gente deveria tentar pensar em alguma coisa para tentar, de certa forma, restringir esses efeitos de ciclo político que podem afetar de forma severa a população. Então, o nosso estudo, em linhas gerais, está ajudando a mostrar alguns dos custos potenciais que são associados às transições de governo, que, apesar de serem fenômenos rápidos, podem comprometer de forma severa a saúde infantil de crianças expostas à transição, especialmente as que são expostas durante o segundo trimestre de gestação.